Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Vocês aceitam um cafezinho? Como que vocês estão? Madrugada estrondosa, madrugada poderosa. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem. Para a honra e glória de nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Jesus maravilhoso. Que estrondo de madrugada. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Se você puder, já abre comigo no livro de Miqueias, capítulo de número 3, fazendo favor. Shalom, pastor Felipe, shalom, profeta Frederico, pastora Bruna, Janaína, shalom, pastora Bruna, shalom, Paula, querida, profetisa do Senhor, shalom, shalom, Elzinha, shalom, shalom, meus queridos, um dia abençoado, um dia poderoso, shalom, pastora Kátia, shalom, aleluia, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Miqueias capítulo 3, hoje nós vamos continuar falando sobre sinais e maravilhas, amém? Ontem eu trouxe para vocês a questão de translocação da matéria, né? Então hoje nós vamos continuar falando, amém? Então é muito bom entender o que é um sinal, o que é uma maravilha. Então existe uma variedade de classificações, certo? Dentro de sinais e maravilhas, e eu vou estar tentando trazer para vocês terem esse entendimento, porque às vezes a gente limita muito o que é um sinal e uma maravilha, né? Então, os sinais e uma maravilhas é uma manifestação vasta de algo que excede as leis naturais, né? É uma operação de Deus física que excede os parâmetros e as leis naturais. Amém? Glória a Jesus. Então, abra comigo em Miqueias, capítulo de número 3. Gente, aumenta a expectativa de vocês, amém? Porque as próximas madrugadas vai ser mais estrondosa ainda. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Eu acredito que a nossa próxima campanha de oração, tá? Não sei se vai ser logo em seguida, mas a gente vai ter uma campanha, talvez no mês que vem, talvez no comecinho ali do mês de março, vai ser sobre libertação, tá? E vai ser um estrondo também, vai ser poderosa. Então você já aumenta as suas expectativas, amém? E gente, aumenta as expectativas de vocês para a conferência. Eu tava orando hoje, vocês não têm noção. Que estrondo, o que é aquilo, amém? Então se prepara. Nós vamos fazer 90 dias de contagem regressiva, 90 dias de jejum. Eu sei que você já está de jejum, mas eu estou falando um propósito coletivo. 90 dias de oração, certo? Cirúrgica. Nós já estamos orando pela conferência, mas nós vamos levantar um clamor durante 90 dias estratégico por tudo aquilo que Deus vai fazer. Amém? Certo? Vai ser algo sobrenatural. Então, você se prepare. O ano passado, eu fiz um jejum de 90 dias para a conferência. Foi estrondoso. Amém? Foi sobrenatural. Então, nós vamos começar dia... Se eu não me engano, a gente vai começar lá pelo dia 26. Mais ou menos. Nós vamos fazer dia 26 de março. Se eu não estou enganada. Para a gente terminar 1 ou 2 dias antes ali da conferência. Amém? De começar a conferência, tá? Então, você já aumenta a expectativa, estica o seu odre, que vai ser um estrondo. Amém? Já gere a sua família, profetize que sua família estará lá. Vai ser algo sobrenatural. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito de Jesus, Pai, nós queremos te glorificar, Senhor Deus, por essa madrugada, pelos teus sinais, as tuas maravilhas. Pai, enquanto eu estiver ministrando, que o Senhor continue fazendo os teus sinais e as tuas maravilhas.
eu quero declarar sobre este devocional a manifestação em prática daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é. O Senhor, Pai, é poderoso. Eu quero declarar, Senhor Deus, teus sinais e as tuas maravilhas hoje no nosso meio, para que o seu nome seja glorificado. Senhor Deus, me usa com poder, com autoridade para ministrar a palavra de Miqueias 3, para estar trazendo para os teus filhos, Pai, sobre os sinais, sobre as maravilhas. Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, meus queridos. Abra comigo em Miqueias, capítulo de número 3. Nós vamos estar orando, amém? Perdão, nós vamos estar lendo. Então vamos lá. É bem curtinho, Miqueias 3. Julgamento contra os líderes de Israel é o subtítulo desse texto. Eu disse, ouçam líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Então a gente vê aqui já de começo, esfolam o meu povo e arrancam a carne de seus ossos. Sim, comem a carne do meu povo e arrancam sua pele e quebram seus ossos, cortam-nos em pedaços como carne para panela. Então na hora da aflição clamam ao Senhor, esperam mesmo que Ele responda. Depois de todo o mal que fizeram, Ele nem olhará para vocês. Olha o que Miqueias está falando. Miqueias está falando diretamente com os líderes, tá? Que usam sua autoridade oprimindo as pessoas, certo? Já escutou aquele termo, os pastores que tiram a lã da ovelha? Então, a gente sabe que tem hoje líderes, certo? Que odeiam o bem e amam o mal, assim como a gente está vendo aqui, certo? Que são imprudentes, que são injustos, arrancam a carne de seus ossos, comem a carne do meu povo, arrancam sua pele, quebram seus ossos, cortam-nos em pedaços. Então, olha o que Miqueias está falando. O que vocês esperam quando vocês chamam o Senhor? Você acha que o Senhor vai escutar vocês? Então aqui a gente entende que um líder, ele precisa estar alinhado com Deus. E para Deus escutar um líder, para Deus escutar um homem ou uma mulher de Deus, ele precisa estar fazendo, ele precisa andar o quê? Em obediência, amém? Então, muito cuidado, queridos, com o abuso da autoridade. Eu quero dizer algo para você. Toda pessoa que abusa da sua autoridade espiritual, ela vai sofrer a espada do Senhor, ela vai sofrer juízo, amém? Então Deus, Ele não aceita, né, que você venha afligir o povo. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente tem líderes muito bons, referência, mas a gente sabe que há muito engano. E isso em todos os meios, não é só no meio cristão. Mas eu quero hoje trazer para vocês esse nível de consciência. Talvez você está começando agora. Eu quero que você entenda, muito cuidado em ferir a autoridade de Deus. Muito cuidado em usar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, certo? A autoridade de Deus não é para você abusar as pessoas, não é para você, certo? Manipular as pessoas, não é para você usar isso em benefício próprio, é para você ministrar o Senhor, é para você trazer alinhamento para essas pessoas. E uma vez que você anda alinhado, quando você clamar a Deus, Deus vai te escutar. Então tenha a consciência limpa de estar fazendo o que é bom, o que é justo, o que é certo, certo? Então tem pessoas que, gente, eu preciso que você entenda, o maior no reino dos céus é quem serve. E tem pessoas que querem autoridade para controlar pessoas, para manipular pessoas, certo? Para usar isso como que... Tem gente que quer usar isso ou seja, só para falar que tem autoridade. Só que a autoridade, a verdadeira, ela é concedida a nós, uma vez que nós estamos dispostos a servir o reino de Deus. Uma vez que você se submete a servir o reino de Deus, as pessoas te respeitam. As pessoas honram aquilo que você carrega. Amém? Vamos continuar aqui. Assim diz o Senhor: vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar. Prometem paz aos que lhes dão comida, mas anunciam guerras aos que não os alimentam. Lembra que eu falei para vocês? Os falsos profetas, quando eles recebem uma propina, quando eles recebem uma oferta, eles profetizam bênção para aquela pessoa, certo? Mas eles não anunciam guerra aos que não os alimentam, ou seja, aqueles que ignoram eles anunciam guerra. Ou seja,
Olha o que Deus está chamando falso profeta. Agora a noite se fechará ao seu redor e acabará com suas visões. A escuridão os cobrirá e dará fim às suas predições. O sol se porá para os profetas, e seu dia chegará ao fim. Então vocês, videntes, serão envergonhados. E vocês, adivinhos, serão humilhados. Cobrirão a boca, porque não há resposta de Deus. E eu preciso que você entenda que um falso profeta não é porque ele não vê. Queridos, Balaão era um profeta genuíno do Senhor. Ou seja, ele tinha um dom profético genuíno, mas o seu caráter não era genuíno. Ele era um profeta corrupto. Ele se vendia. Então, o dom dele era genuíno. Então, eu quero que você entenda que não é porque uma pessoa é chamada de falsa profeta que ela não tem visão. Olha o que Deus está falando aqui. As suas visões vão acabar, certo? Então, a gente não pode profetizar porque um lugar nos beneficia, porque um lugar está nos beneficiando, porque uma pessoa está nos abençoando. Não, a gente tem que profetizar aquilo que Deus pediu para ser profetizado. E eu quero que isso eu vou ensinar para vocês na escola de profeta. E tem gente que muitas vezes quer comprar profecia. Ela quer agradar o profeta para que dali só saia bênção. Certo? Então vamos continuar aqui no 8. Quanto a mim, estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor. Estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Escutem, líderes de Israel. Vocês odeiam a justiça, distorcem o que é certo, constrói Jerusalém sobre uma alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas só profetizam quando são pagos. Olha isso aqui. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem, nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor estará em nosso meio. Por causa de vocês, o monte Sião será arado, como um campo. Jerusalém será transformada num monte de ruínas. Crescerá mato na colina, onde hoje fica o templo. Então, olha essa exortação poderosa que Miqueias está trazendo para os líderes de Israel, certo? Então, eu preciso deixar bem claro para você, profecia não é comércio, certo? O dom profético é algo que você tem que ter muito zelo. Então, não é porque você recebeu, não é porque uma pessoa ali é chamada de falsa profeta que ela não tenha o dom. Tem sim, tem pessoas que profetizam na carne, mas eu quero que você entenda que a pessoa que é chamada de falso profeta, ela pode sim ter profetizado na carne e não ter o dom genuíno, mas a maioria dos falsos profetas, eles são aqueles que têm o dom genuíno, eles têm a visão, só que eles não têm uma aliança com o Senhor, eles não se submeteram ao Senhor, eles não têm uma vida em santidade. E o que acontece? Eles profetizam para comércio, eles profetizam distorcendo, ou seja, eles profetizam conforme o seu benefício, conforme vai beneficiar eles, amém? Certo? Então deixa eu perguntar para você, você anda pregando o que as pessoas querem escutar ou você anda, pregando o que Deus te mandou pregar? Eu sei que tem ministérios que só falam de prosperidade e isso enche os olhos de esperança de muitas pessoas, só que a transformação não vem com o evangelho da prosperidade. Eu nunca vi ninguém ser transformado no evangelho da prosperidade. Queridos, eu acredito que Deus nos prospera uma vez que nós andamos em obediência, uma vez que nós nos submetemos a Ele, nós dependemos dEle. Só que o Evangelho de Cristo não está centralizado sobre prosperar. Porque prosperar é muito insignificante quando a gente olha para o Evangelho, que é o quê? Central sobre almas, sobre transformação de vida. Eu creio sim que Deus nos prospera, só que a pregação ela não pode estar só rodeando esse centro que é, porque tem lugares que só fala prosperidade. Queridos, a maior prosperidade é se livrar dos pecados. A maior prosperidade é você ter uma vida de edificação, uma vida de santidade. A maior prosperidade é ser liberto do pecado. Mas como que as pessoas serão libertas do pecado se você não prega o que é pecado?
Como que as pessoas vão conseguir tomar sua cruz, negar a si mesmo, seguir Jesus, se você não explica como fazer isso? Então não tem como as pessoas serem transformadas e começar a renunciar às coisas se você não prega o que de fato tem que ser feito. Então existem hoje muitos líderes que estão pregando aquilo que enche os olhos. Mas eu preciso dizer para você, o que transforma não é o evangelho da prosperidade, o que transforma é o evangelho simples e centralizado na pessoa de Jesus Cristo, que é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Queridos, é renunciar à fornicação, pecado, a fofoca, a maledicência, as rodas, os escarnecedores. É deixar os pecados da língua, os pecados sexuais. É renunciar a tudo isso. Então não tem como você viver transformação só com essa pregação de prosperar. Queridos, prosperar é muito bom. Só que eu digo para você que prosperidade não é só na área financeira. A prosperidade ela tem que acontecer em todas as áreas. E a maior prosperidade de um cristão é na área espiritual. Uma vez que ele conhece Jesus, nega a si mesmo, toma a cruz e segue Cristo todos os dias. E a Bíblia vai dizer que a porta é estreita. Não é larga. A porta não é larga. Então, não entra no reino de Deus. Que Jesus vai me aceitar. Que Jesus vai passar o pano. Eu prefiro viver numa régua estreita. Eu prefiro viver muito ajustada. Porque a própria Bíblia vai dizer: estreita é a porta. Amém? Então, eu quero que você entenda. Existem pregações que vão lotar lugares. Mas a pregação que vai transformar pessoas é a pregação de João Batista. João Batista veio pregar o que? Arrependimento. Veio anunciar o Cordeiro de Deus e veio pregar arrependimento. E, querido, somente quando nós nos arrependemos genuinamente que o Espírito Santo consegue fazer morada dentro de nós. Amém? Então, você tem medo de confrontar as pessoas? Mas eu tenho medo. Então, você não pode pregar. Porque deixa eu te falar uma coisa. Não tem como pregar algo que não se vive. Então, a primeira coisa sobre o Evangelho de Cristo é: você precisa viver isso para poder ministrar. Então, se eu prego aqui para você, a gente tem que sair do pecado. Porque eu já saí. A gente não consegue pregar aquilo que a gente não vive. A gente não consegue pregar aquilo que a gente não faz. Porque senão você não tem autoridade sobre isso. Amém? Então, os falsos profetas, esses líderes corruptos que Miqueias está falando aqui, são pessoas que estão exercendo um papel de autoridade, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Não estão vivendo aquilo que Deus pediu para eles viverem, influenciando genuinamente. Amém? Então tenha coragem de confrontar, tenha coragem de falar. Certo? Se alguém te perguntar isso que é pecado, você fala: é pecado, aqui diz na Bíblia, deixa eu te mostrar. Amém? Então confronta as pessoas, para de ficar passando pano, para de ficar com um jeitinho brasileiro. Não, eu tenho medo, o que essa pessoa... Se a pessoa te perguntar, querido, então não viva uma religiosidade. Não viva achando que no final vai dar tudo certo. Vai nessa e talvez você não vai ter sua salvação. Tô falando para vocês, não. Eu creio que vocês que estão aqui comigo nesse horário são genuínos, tá? Mas muita gente assistia esse devocional depois. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter convicção e ter certeza daquilo que a gente vive no Senhor. Porque se a gente ficar balangando, as pessoas não vão ter firmeza na gente. Amém? Certo? Pegaram a visão? Glória a Jesus. Então é isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Quero hoje continuar ministrando sobre sinais e maravilhas, tá? Então, para quem não estava ontem, só vou dar uma pincelada aqui rapidinho, certo? Eu falei para vocês ontem, né? O que é o dom de sinais e maravilhas? O dom de sinais e maravilhas, também conhecido como operação de milagres, é um dos 9 dons do Espírito Santo que está debaixo da classificação dos dons de poder, onde o combustível primordial desse dom é a fé, certo? E o que é o dom de sinais e maravilhas? É uma capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para realizar feitos extraordinários que excedem as leis naturais, certo? Então ontem eu falei para você sobre translocação da matéria, certo? Aí eu vou falar classificações das manifestações. Então, os sinais e maravilhas é o dom que vai operar
esses feitos extraordinários que vai exceder o quê? As leis naturais da física. Então a gente vai entender isso daqui só pode ter sido alguém, né, que criou tudo, que é o nosso Deus, porque na nossa capacidade humana, o ser humano não consegue fazer isso. Então ontem eu falei um pouquinho para vocês sobre algumas subdivisões dentro dessas manifestações. Então ontem nós falamos sobre translocação da matéria. A gente falou de Elias sendo levado no redemoinho, Filipe sendo transportado após o batismo do etíope, aonde ele se encontra depois em Azoto, certo? Ok? A gente, né, trouxe ali alguns exemplos para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Agora, hoje eu quero começar falando sobre multiplicação da matéria, tá? Então, se você puder agora, abra comigo, multiplicação da matéria, abra comigo em Mateus capítulo 14, verso 13, certo? Mateus capítulo 14, verso de número 13. Multiplicação da matéria. Mateus 14, verso de número 13. Deixa eu ver. Deixa eu só ir um pouquinho, vou pra frente, tá? Vamos aqui, ó. No 18. Mateus, capítulo 14, verso 18. Fazendo favor. Mateus, capítulo 14, verso 18. Tragam-me para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com mais sobras, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Presta atenção. Aqui Jesus faz uma multiplicação da matéria, tá? Eu lembrei de um testemunho agora que eu vou contar para vocês. Já vou contar agora, senão eu vou esquecer. Então a gente viu Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Eu conheci uma missionária e ela disse assim para mim: eu vivi um sinal e uma maravilha de multiplicação da matéria. E ela disse que ela tinha uma quantidade de dinheiro para fazer uma viagem, só que o dinheiro que ela tinha não dava para fazer a viagem, era uma viagem missionária. E ela foi orar ao Senhor para que Deus pudesse trazer o resto da provisão para ela. Certo? Lembrei 2 testemunhos. E aí, ela orou para Deus trazer a provisão para ela. E aí, ela faltava ainda bastante do recurso para ela poder fazer essa viagem missionária. E aí, o Espírito, quando ela terminou de orar, o Espírito Santo falou: conta o dinheiro que você tem. Ela contava o dinheiro, e aí, quando ela contou o dinheiro pela primeira vez, já não tinha aquele valor que ela tinha contado, tinha a mais. Aí o Espírito Santo falou: conta de novo. E toda vez que ela contava, o dinheiro aumentava. E ela foi contando. E o Espírito Santo pediu para ela: conta, conta, conta. E ela foi contando. E ela contou o dinheiro. E o dinheiro foi até a quantidade que ela precisava. E ela falou: eu fiquei impactada. E o dinheiro só parou de multiplicar a hora que chegou exatamente na quantidade que eu precisava para fazer aquela viagem missionária. Então isso aqui foi o que? Uma multiplicação da matéria. Eu tive uma pastora, bênção, sabe? Foi onde eu conheci o sobrenatural de Deus. Pastora Miriam, pastor Gessé. E eu lembro da pastora contar que ela estava grávida com o irmão dela, né? Ela estava grávida com o irmão dela, numa casa. Então ela estava, acho que ela estava em Rondônia nessa época, e o esposo dela estava no Paraná, trabalhando na polícia. E o salário dele estava muito atrasado. E estava ela, junto com seu irmão, nessa casa. E o irmão dela começou a ficar indignado, porque falou: Deus, minha irmã está grávida. Não tem mais nada para comer. O salário do meu cunhado, que traz a provisão, está atrasado. E ele foi orar e ele fez uma prova com Deus, né?
E diz que quando ele está orando, ele falou, Deus, minha irmã está grávida, não é nem sobre mim, é sobre minha irmã que está grávida. E diz que quando ele terminou de orar, bateram na porta. Diz que veio uma mulher negra, ela tinha uma roupa assim, atípica. Ela veio com uma bacia de frango temperadinho e entregou naquela casa. E eles, escuta isso aqui, ele diz, nós comemos o frango, fritava, a gente comeu frango cedo, de tarde, de noite, durante 1 semana. E o frango não acabava. E o frango não acabava. O frango só acabou o dia que o salário do pastor Gessé chegou. Eu lembro como se fosse hoje esse testemunho. Escutei no encontro com Deus. Então, esse é um Deus o quê? De milagres. Então, isso foi provisão, certo? A gente chama de multiplicação da matéria. Amém? Multiplicação da matéria. Aonde nós vamos ver essa multiplicação? Aqui na Bíblia. Então, da mesma forma que eu estou contando aqui para você, certo? Do mesmo jeito que eu estou contando aqui para você, é o que Deus faz nos dias de hoje. Então, olha só. Deus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Olha o tanto de pessoas que comeram. Comeram à vontade. O total foi 5.000 homens que comeram. Sobrou 12 cestos. E ainda, sem contar crianças e mulheres. Aonde nós podemos ver, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia, aonde nós podemos ver outro tipo de multiplicação da matéria? Aonde nós podemos ver? Na Bíblia, outra multiplicação da matéria. Aonde a gente vê? Ah, perfeito, pastora Fabiana. A farinha e o azeite não acabaram até que a chuva chegou. Amém? Ó, o azeite da viúva multiplicado. Lembra que o profeta falou, pega as vasilhas. E aí o azeite desceu. O azeite desceu. O azeite, enquanto tinha vasilha, o azeite desceu. Enquanto tinha óleo, o azeite estava descendo. Amém? Certo? Então, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Para que vocês entendam que, né? Transformação Gente, eu tô falando de multiplicação da matéria, tá? Ali na água transformando em vinho foi transformação da matéria. Não foi multiplicação. Não multiplicou, transformou. Eu tô falando aqui, olha. A multiplicação da matéria vai de um princípio que tinha pouquíssimo e Deus... Lembra da missionária que começou a contar o dinheiro cresceu? A minha pastora ali que recebeu o frango e o frango durou, ele multiplicou-se. A viúva tinha um pouquinho de azeite e o azeite multiplicou. Aquela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e ela não acabou na viúva de Sarepta, certo? Ok? Pegaram ou não? Outra multiplicação da matéria, a pesca abundante. Lembra? Pedro, joga pra cá. Não tinha, ele tinha tentado de tudo, já tinha feito, já estava a madrugada toda pescando. Mas ali houve uma multiplicação. Amém? Sobrenatural, tá? Então a gente vai ver que esses mesmos sinais e maravilhas estão disponíveis nos dias de hoje. Então eu quis contar para vocês aqui o testemunho que eu lembrei já de início, para que você entenda. Então Deus pode multiplicar o quê? A matéria, certo? Olha, eu já vivi isso. Quem já viveu? Quem já viveu esse tipo de milagre? A pesca de Pedro. Então, toda vez que a gente vai de um princípio que não tem, ou tem muito pouco, e Deus está o quê? Multiplicando, tá? Então, multiplicação dos pães e peixes, a gente encontra em Mateus 14, verso 13, que eu li para você. O azeite da viúva multiplicado, 2 Reis, capítulo 4, verso de número 1. Farinha e o azeite que não acabaram até que chegou a chuva. Então, a farinha e o azeite ficou ali, jorrando, até que voltou a chuva. Tá onde? 1 Reis, capítulo 17, verso de número 8. A pesca abundante, tá onde? Em Lucas, capítulo 5, verso de número 1. Ok? Amém? Pegaram ou não? Aleluia. Glória a Deus. Eu
eu considero a água que saiu da rocha multiplicação da matéria, porque não tinha água. Nós não estamos falando, não tinha água, então a água jorrou dali. Então eu acredito que Deus multiplicou, né? Que Deus fez jorrar. E assim eu creio, né? Certo? Porque Deus não transformou a água, não era amarga e Deus transformou em doce. Não, mas Deus multiplicou. Certo? Então eu creio também. Amém? Glória a Jesus. Então vocês entenderam? Ontem, translocação da matéria. Hoje, multiplicação da matéria. A última referência que eu disse foi Lucas capítulo 5, verso 1. Amém? Então, vocês viram que tem translocação da matéria. A matéria estava aqui e passou para cá. Então, você lembra de Filipe, que estava caminhando ali com o Eutíope, evangelizando ele, batizou ele, e de repente, Deus pegou Filipe e pum, levou para Azoto. Elias subindo para a carruagem. Então, Deus está translocando a matéria. A água se abrindo. Amém? Multiplicação da matéria. Vai do princípio que Deus multiplica, certo? Deus multiplica algo de um princípio que tem, onde tem pouco. Amém? Então, a quantidade aumenta sem fonte natural de proporcional. Então, 5 pães e 2 peixinhos, de repente, sobra 12 cestos e comeu 5.000 pessoas. E Deus... Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Os calçados no deserto. Então, o calçado no deserto é uma questão de Deus preservar a matéria. Então, se a gente pudesse falar assim, preservar a matéria, os calçados, a roupa do povo de Israel não desgastou. Então, Deus preservou, porque a gente está num mundo em que a deteriorização natural, mas Deus aplicou algo sobre o povo que caminhava ali de preservar a matéria. Então, Deus preservou o quê? A roupa, os calçados do povo, acredito que as tendas, tudo que eles tinham era preservado, certo? Então, Deus preservou, amém? Depois a gente vai entrar nisso, tá? Gente, eu amo sinais e maravilhas, tá? Eu amo, amo, amo. Agora, vamos para a transformação da matéria? Então, a gente falou translocação, multiplicação, agora vamos para transformação. Agora, a gente entra na água que se transformou em vinho. Certo? Vamos abrir João capítulo 2, verso de número 1. João capítulo 2. Pô, gente, eu tô tão apaixonada por Jesus. Tô lendo Mateus, né? No meu devocional. Eu vou lendo assim, conforme o Espírito Santo me mostra, né? Tô tão apaixonada. Vou até assistir o The Chosen de novo. Que aí a gente, né, consegue associar mais ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento. Vamos lá. Casamento em Canaã. 3 dias depois, houve uma festa. Vou ler o começo do texto, tá? 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha só aqui, mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. A mãe de Jesus não ia pedir para ele fazer algo que ela não já tivesse visto. Amém? Sua mãe, porém, aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados para a purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 a 120 litros. Então, aqui não é multiplicação, aqui é transformação da matéria. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. E os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo, e o anfitrião sempre servem o melhor vinho primeiro.
Disse ele: depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Canaã da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Amém? Então a gente está vendo Jesus o quê? Transformar a matéria. Agora vamos abrir comigo, tá? Em Êxodo capítulo 4, verso de número 1, aonde o cajado de Moisés é transformado em serpente. Vamos lá? Êxodo capítulo 4, transformação da matéria. É uma subclassificação. Êxodo capítulo 4. Vocês estão gostando, gente, desse tema? Êxodo capítulo 4, verso de número 1. Deixa eu ver aqui, se é isso aqui mesmo, tá? Êxodo capítulo 4, verso de número 1. Moisés respondeu, deixa eu ver só se é isso aqui mesmo. Ah, tá. Vamos aqui, ó. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? Não, gente, vamos lá, aqui é Deus dando a instrução. Vamos lá em Êxodo 7, 8. Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, verso de número 8. O Senhor disse a Moisés e Arão: o faraó exigirá, mostre-me um milagre. Olha só, até Deus está falando aqui, ó, mostre-me um milagre. Quando ele fizer, diga a Arão: tome sua vara e jogue-a no chão, na frente de Faraó, e ela se transformará na serpente. Então Moisés e Arão foram ver o Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do Faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O Faraó mandou chamar os seus sábios e feiticeiros. Por meio de suas artes mágicas, esses magos, prestem atenção aqui, para que você entenda que também Satanás tem poder, tá? Os magos egípcios fizeram a mesma coisa, jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos e o coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Então a gente está vendo aqui, tá? Que Arão lança o cajado no chão, ela se torna uma serpente, o faraó chama os seus magos feiticeiros egípcios, eles também fazem o mesmo sinal, só que a diferença é que a serpente, né, ali, que foi do cajado de Arão, ele engole as outras serpentes, amém? Então, aqui há um sinal, uma maravilha de transformar o cajado em serpente, certo? Aonde nós podemos ver outro? Transformar água em sangue, que também foi um sinal e uma maravilha dentro das 10 pragas do Egito. Abra comigo em Êxodo, capítulo 7, tá? Êxodo, capítulo 7. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. No verso 14, tá? Êxodo, capítulo 7, verso 14. Deixa eu ver. O Senhor disse a Moisés: o coração do faraó é duro e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã. Quando ele estiver descendo até o rio, pare à margem do rio Nilo, encontre-se ali com ele. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para lhe falar: deixe o meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, vamos aqui no final. Aí tá, vamos no 19. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão: tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito e sobre todos os rios e canais e açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e de pedra. Aqui transformação da matéria também. Só que a transformação era agora coletiva. Ou seja, a água, até se tivesse lá uma xícara cheia de água, ali, põe um pouquinho de café para mim. Se tivesse lá uma xícara cheia de água, uma vasilha que você guardou lá, um balde lá na sua lavanderia, vamos supor que nós estamos nessa época. Uma água que você deixou no tanque ali
Isso daí é o quê? Isso daí ia virar sangue. Não importa se você tivesse lá, eu tenho um poço artesiano aqui na minha casa. Tudo ia transformar em sangue. Então a gente vê aqui, transformação da matéria. Água em vinho, cajado em serpente, águas em sangue. A gente também tem as águas amargas, elas se tornam o quê? Potáveis, certo? A gente tem lá, né, em Êxodo, capítulo 15, verso de número 20. Êxodo, capítulo 15, verso de número 22, certo? Êxodo, capítulo 15, verso de número 22. Deixa eu ver aqui. Êxodo 15, verso de número 22. Cadê? A água amarga em Mara. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga. Então a água, ela não era viável para ser tomada. A água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntaram. Gente, eu falo que esse povo, eles existem até hoje. Sabe? O povo que estava ali com Moisés, a essência desse povo, ela existe até hoje. Certo? Olha só, o povo estava vivendo sinais, maravilhas. Já tinha saído do Egito debaixo de 10 pragas poderosas. Os egípcios deram os despojos para eles embora, né? Aí eles chegaram ali para beber água e eles começaram, o que beberemos? Perguntaram. Então Moisés clamou ao Senhor. Gente, eu acho que Moisés, ele tinha além do fruto do Espírito. Amém? Então clamaram ao Senhor, o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma, para provar a fidelidade do povo. Ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras e acamparam ali junto às águas. Então a gente vê, olha só o que acontece. A gente vê aqui o povo chegando ali nas águas maras e reclamando. O que Moisés faz? Moisés, né, estende a mão e as águas são transformadas em potável. A água é potável, a água é transformada. Águas amargas em águas potáveis. Então também a gente tem aqui outra transformação da matéria. A gente também tem exatamente, Pietra, perfeito, quando Eliseu joga uma varinha, exatamente, amor, acha aí, aonde Eliseu joga a farinha na panela, ele também transforma a matéria. Por quê? A matéria tinha veneno, certo? Acha aí aonde Eliseu joga a farinha na panela, tinha morte na panela. Vamos ler essa passagem? Certo? Tinha morte na panela. Também tem um episódio, não sei se é Eliseu Elias, que transforma águas também, que eram amargas. Dá uma olhada aí, fazendo favor, meu amor. 2 Reis 4:38. 2 Reis 4:38. Pastora Bruna, coloca para mim aí. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 38. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 38. Glória a Jesus. Acharam? 2 Reis, capítulo 4, verso de número 38. Acharam? Obrigada, pastora. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 38. Eliseu voltou a Gigal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando um grupo de profetas estavam sentados diante dele, ordenou a seu servo, ponha o fogo na panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas
E encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e colocou na panela. Sem saber exatamente o que era, o ensopado foi servido aos homens. Mas assim que provaram, alguns bocados gritaram: Homem de Deus, há veneno nesse ensopado. E não puderam comê-lo. Eliseu disse: Tragam-me um pouco de farinha. E jogou a farinha na panela e disse: Agora podem comer, e o ensopado não lhes fará mal. Olha só o que Eliseu faz. Tinha veneno na panela. E para não perder a comida, Eliseu pega a farinha, joga na panela, certo? E Jesus fala para nós, né, que nós pegaremos em serpentes, né? Nós podemos até provar coisas, né, com veneno, mas nada ali. Eu sei de testemunho, né, que alguém estava sendo envenenado e não estava acontecendo nada, porque aquela pessoa orava sempre antes de comer. Quem já escutou um testemunho assim? Eu já escutei não sei aonde. Então, jogou a farinha na panela e disse: Agora podem comer, e o ensopado não lhes fará mal. Amém? Então, a gente vê aqui Eliseu tirando o quê? Transformação da matéria. A matéria estava envenenada. E aí, quando joga ali a farinha na panela, a transformação também da matéria. Amém? Você achou, amor, onde o profeta... Acha onde o profeta, ele transforma também? Eu não sei se é Elias, se é Eliseu, certo? Transforma a matéria. Glória a Jesus. Aleluia, amém? Então, a gente pode ver aqui, transformação da matéria. Vamos lá? Jesus transformou água em vinho, cajado em serpente, águas em sangue, águas amargas se tornaram potáveis ali, através de Moisés, ok? A gente vê aqui também a farinha, a morte saindo da panela, então Deus transformando a questão da comida que estava envenenada numa comida, né, que não ia fazer dano, não ia fazer mal, então o veneno sai, né, transforma a matéria. Achou? Não. Gente, 2 Reis, a Bruna achou. 2 Reis 2:19. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 2:19. Amém? 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, verso 19. Aleluia. Os primeiros milagres de Eliseu. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: Temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: Tragam-me aqui uma tigela nova. Olha o ato profético, cheia de sal. O sal significa purificação, tá, gente? E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi na nascente. Aonde? Na nascente fazer esse ato profético, que abastecia a cidade com água e jogou o sal. E disse ele: Assim diz o Senhor, purifiquei, assim diz o Senhor. Olha só, assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então olha só que poderoso. Ele foi na nascente e ele, né, jogou o sal ali, fez um ato profético, mas isso aí foi um milagre. A forma pelo qual ele fez o milagre foi através de um ato profético, uma voz de comando, certo? Mas a gente vê o quê? A operação de um sinal e de uma maravilha. Amém? Então vocês conseguiram entender aqui o que é a transformação da matéria? Conseguiram ou não? Agora vamos trazer isso aqui para os dias atuais? A gente está na conferência, vocês que estavam na conferência, dente inteiro, que é da, eu não sei qual que é a matéria que é, vê amor, qual que é a matéria que é feita ao dente, certo? Mas eu sei que a obturação é de amálgama. Então, a gente ora e pessoas que têm obturação de amálgama se transformam em ouro. A gente ora e pessoas que têm um anel de prata se transformam em ouro. A gente ora e pessoas que estão ali com o bracinho do óculos se transformam em ouro. Chaves, né? E objetos. Então a gente vê Deus operando sinais e maravilhas. Então quando vocês estavam ali na conferência, né? Os videomakers começaram a mostrar dentro da plenária, o pessoal começou, né? E eu lembrei agora do testemunho que eu ia contar ontem, certo? Então isso aí foi um testemunho. Por isso que eu falo que o sinal e maravilha é pro incrédulo, tá, gente?
Então a gente vê o quê? Transformação da matéria. Então, olha aí para sua mão, vê se não está cheia de pó de ouro, está cheio de brilhinho. Faz assim, querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, que o Senhor intensifique os teus sinais e as tuas maravilhas. Visita as mãos de cada pessoa que está aqui agora. Visita, Senhor Deus, pessoas aqui com obturações de ouro ou todo dente, Pai, em ouro. Em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Sequei tolanto mando ribik stock chafianta letar que lá fonsoa. Em nome de Jesus, eu ministro agora sobre esse ambiente sinais e maravilhas em uma explosão para que a manifestação da sua glória, Pai, possa ser contemplado nessa aula de forma prática. Eu ministro que o óleo comece a verter da sua mão. Eu ministro que os teus fios de cabelo são visitados agora com o ouro da presença de Deus. Receba agora em nome de Jesus. Amém? Depois você vai lá no banheiro, dá uma olhada nos seus dentes, dá uma olhada na obturação. É sobrenatural, queridos. Agora, se você não tem fé suficiente, eu sinto muito. Jejua mais, ora mais, que você vai viver isso, tá? Aí você vai olhar para sua mão, pontos de luz começam a aparecer. Amém? Eu quero que vocês testemunhem aqui enquanto eu estou ministrando, tá? Então, como que esses sinais acontecem no dia de hoje? Então, hoje em dia acontece muita transformação da matéria. Objetos, então, lá na conferência aconteceu o seguinte, a gente tem um pessoal que tá? A gente tem um pessoal que é da nossa conferência, que vive essa coisa extraordinária, só que a gente também contrata um pessoal terceirizado, né, amor? A gente contrata pessoas que vêm de fora, instalar equipamento, som e tudo isso, certo? E nisso tinha ali isso aí quem me contou foi a mãe da profetisa Bia, né? Não sei se a Bia tá por aqui. Ela me contou esse testemunho e ela estava na plenária. E esse cara terceirizado, que estava trabalhando ali, estava ali. E aí quando eu comecei a falar assim na plenária, gente, Deus agora vai descer com sinais e maravilhas, certo? E comecei a falar. Ele ligou para a mulher dele num sarcasmo e falou assim, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Tem uma mulher aqui falando que os objetos vão se transformar em ouro, que isso e aquilo. Olha só, vê se pode um negócio desse. E aí eu falei assim, gente, isso é sinal para o incrédulo. Esse tipo de manifestação de Deus é principalmente para quem está aqui e não acredita. E esse homem tá lá falando com a mulher dele em deboche, e isso e aquilo. De repente, a mulher do lado dele falou, meu Deus, a minha pulseira se transformou em ouro. E essa mulher começou a gritar, olha aqui. E aí já chegou, né, a nossa equipe ali pra ver tal. E aí a mãe da Bia, que tava do lado, foi lá com todo jeito, falou... Aí ele ficou impactado, e ele falou, nossa, olha, eu não tô entendendo, e o povo tá aqui vivendo isso daqui. E aí ela foi com todo o amor do mundo, certo? E começou a falar, não, isso aqui é um sinal de Deus, Deus se mostra através de sinais e maravilhas, isso principalmente... E aí diz que tudo que ele tava ali com dúvida, diz que eu tava respondendo no púlpito, né? E aí foi assim, sobrenatural, né? Ele ficou impactado com aquilo, porque as pessoas... Aí começou a aparecer no telão os dentes inteiros de ouro, né? Então Deus começou a fazer uma explosão de sinais e maravilhas. Mas eu não gosto de divulgar, eu acho que é algo que Deus faz no nosso meio e eu sei que Deus faz para que nós que já conhecemos o Senhor, a gente glorifica Ele, fala, Deus, isso aqui só o Senhor mesmo. Mas eu vejo que o maior impacto é sobre os incrédulos, é sobre aqueles que não creem, porque isso abre o coração dessas pessoas para elas conseguirem receber Deus, tomar posse daquilo que Deus tem para elas naquele local, amém? Então eu fiquei assim impactada com esse testemunho, porque alguém que ligou em deboche, falando, olha só, vê se pode um negócio desse. E aí, gente, era o braço do óculos sendo transformado em ouro. Então, assim, eram muitos sinais e muitas maravilhas. Se você olhar para sua mão aí, vai estar cheinha de pó de ouro, amém? Então, assim, quem é da carne, queridos, não consegue... Então, por que Deus faz com que uns contemplem isso na vida de outros? Para que a fé deles seja confrontada, amém? Talvez essa pessoa não vive esse sinal e maravilha, mas ela vê a pessoa do lado vivendo, amém? Porque eu entendo que o impacto sobre os incrédulos é sobrenatural, de sinais e maravilhas. Então, eu lembrei desse testemunho para contar para vocês, amém? Então, a gente pode... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu vou ter aqui no grupo. Pera aí, eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês aguentam um pouquinho aí, tá? Quem aqui já viveu algo desse tipo? Quem já viveu aqui algo assim, sobrenatural, poderoso desse jeito? Quem já viu isso daí? Amém? Por isso que eu falo, não dá pra... Gente, não dá pra... Deixa eu achar aqui. Glória a Jesus.
Não sei se dá pra vocês ver. Ó, isso aqui é do nosso testemunho. Então, ai, cadê? Ó, olha só. Estava assistindo a live e peço a unção e recebi o ouro de Deus. Depois que eu te conheci, a pessoa me mandou no privado. Mudou a minha intimidade com Deus. Gratidão a Deus e a você. Aqui, ó. Ai, não sei se dá pra ver, Esse aqui foi uma live minha. Eu tava ministrando a live igual eu tô ministrando aqui pra vocês. E a pessoa contemplou, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho outro. Recebi obturação de ouro. Esse aqui alguém me mandou no privado, ó. Recebi obturação de ouro, ó. Recebi obturação de ouro. Amém? Glória. Aleluia. Toda honra, gente, e glória ao Senhor. Eu quero que vocês entendam que Deus, eu sou o vaso que Deus usou, mas isso aqui é o poder dele, a glória dele. Eu não dou conta de fazer isso aqui, não. Isso aqui é ele purinho. Deixa eu achar mais aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho um grupo que tem um monte de coisa, eu tenho que achar. Deixa eu achar aqui. Peraí, é coisa. Vou achar mais pra mostrar pra vocês. Peraí. Glória a Deus, aleluia. Então, esses sinais e essas maravilhas, vocês, geralmente, quando um lugar tá... Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Muita mão cheia de pó de ouro. Tô achando aqui pra vocês. Calma aí. Tá demorando a carregar as fotos. Glória a Jesus. Ai, carrega em nome de Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor. Aqui, ó, dá pra ver um pouquinho na mão da pessoa. Cheia de brilho. Glória a Deus. Então, gente, esses sinais, eles são manifestados com grande impacto sobre o incrédulo. E aí, tá abrindo aqui. E o incrédulo, ele fica o quê? Ele fica impactado com esse mover de Deus, com essa glória de Deus. Ele fala assim, meu Deus, o que é isso? Isso aqui só pode ser Deus. Ai, tá demorando demais abrir aqui as fotos. Então, isso aqui é sobrenatural. Abre em nome de Jesus. Amém? Tá demorando muito a abrir as fotos. Aqui, ó. Esse aqui é o dente todo. Vocês conseguem ver? Conseguem ver, gente? É o dente todo. É um vídeo, ó. É um vídeo. É um vídeo, ó. Então, a gente viu e vê muitos. Então, assim, tem gente que fala, mas não tem na minha igreja. Queridos, tem que viver em comunhão, tem que ter nível de edificação, senão não vê mesmo. Você tá entendendo? Isso aqui o povo tem que andar num nível de fé sobrenatural. Amém? Então tem que ter autoridade para manifestar sinais e maravilhas. Certo? Deixa eu achar mais aqui, tá carregando. Amém? E isso daqui traz um impacto muito grande para quem? Para os incrédulos. Imagina, gente. Os incrédulos, dá uma olhada nisso daqui. Aqui, meu dente. Olha só o que aconteceu. Então, isso aqui é sobrenatural, estrondoso. Então, isso aqui é o poder de Deus. Então, por que Deus faz isso? Para trazer esse confronto para os incrédulos, certo? Ó, levei a minha amiga na conferência em 2024, ela não acreditava e aconteceu dentro do ônibus, quando nós estávamos orando, a blusa estava ao lado, começou a encher de pó de ouro. Olha que coisa linda. Então, assim, Deus faz esse tipo de coisa para confrontar, principalmente, e você vai ver que o confronto é sobre o quê? Sobre pessoas incrédulas, sobre pessoas que não acreditam. Então, isso aí, queridos, é sobrenatural, é algo sobrenatural, é algo de muito impacto. Amém? Glória a Deus. Gente, tá demorando muito a abrir as fotos, porque tem muita coisa aqui. Depois eu vou achar dentro dos nossos arquivos, tá? Para vocês. Amém? Então, hoje nós falamos sobre transformação da matéria e nós falamos sobre multiplicação da matéria. Amém? Então, é muito bom a gente carregar esse sinal, por quê? Uma vez que a gente carrega esse sinal, a pessoa ela fica impactada com o quê? Ela fica impactada
E ela fala, não, isso aqui é Deus mesmo. E o coração dela é igual uma palavra de conhecimento. Quando você fala algo particular da pessoa que ela sabe que só ela sabia, ou só o marido, e que não tinha condições de você saber aquilo, ela se abre para receber mais de Deus. Amém? Glória a Jesus. Meus queridos, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo e até a oração da madrugada.